Boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso tema de hoje. Nossa análise agora foca em uma das transformações mais urgentes e intensas do nosso tempo. Nós vamos explorar a fundo o relatório Perspectivas da OCDE sobre Educação Digital 2026, que detalha exatamente aquela que é a integração mais explosiva que já vimos nas salas de aula de todo mundo, a inteligência artificial generativa. E olha, a gente não está falando de um cenário de ficção científica num futuro distante, não. Estamos falando do que está rolando nas escolas e universidades neste exato segundo. Os dados que a OCDE reuniu são absolutamente fascinantes e revelam não apenas promessas incríveis, mas também algumas armadilhas bem profundas. E logo de cara, a gente se depara com a grande questão que vai guiar toda a nossa jornada. A inteligência artificial está genuinamente ajudando os estudantes a aprenderem de verdade, a reterem o conhecimento e a desenvolverem o pensamento crítico? Ou será que no fundo ela está servindo apenas como um atalho glorificado para terminar as tarefas mais rápido e com o mínimo de esforço possível? O relatório da OCDE entra de cabeça nessa provocação, e as respostas que os dados trazem passam bem longe de serem simples. Bom, vamos direto ao ponto. Parte 1. A explosão da IA generativa, o uso rápido e a adoção em massa. Para entender o tamanho desse impacto, a gente tem que olhar primeiro para a escala da coisa. Diferente daquelas tecnologias educacionais do passado, que demoravam anos tramitando em burocracias do governo até chegarem aos alunos, a IA simplesmente pulou o muro. Ela entrou direto na vida dos estudantes pelos próprios celulares. Na Estônia, por exemplo, que é um país que serve de modelo global em educação digital, incríveis 90% dos estudantes do ensino médio relatam usar IA para apoiar os estudos. Mas é aqui que a OCDE acende a primeira luz amarela. O foco principal de todo esse uso massivo é, pura e simplesmente, conveniência e economia de tempo. E é exatamente aí que os problemas começam a aparecer. E isso nos leva diretamente para a parte 2, o paradoxo da aprendizagem e a famosa ilusão de competência. Esse foco gigantesco em tornar a vida mais fácil nos leva a um problema enorme e muito contraintuitivo. Os cientistas chamam isso de paradoxo da aprendizagem. É basicamente quando um bom desempenho imediato cria uma falsa sensação de genialidade. Um estudo lá na Turquia mostrou isso perfeitamente. Eles colocaram estudantes para usar um chatbot genérico de IA para praticar exercícios de matemática. Basicamente, os alunos usaram o supercomputador mais avançado da humanidade para evitar pensar em frações. O resultado inicial, a taxa de respostas corretas na prática, deu um salto absurdo de 48%. Parece uma vitória fantástica para a tecnologia, certo? Mas calma lá, porque a realidade traz um tremendo banho de água fria. Porque quando a gente olha para o desempenho real no momento da verdade, a história muda completamente. Quando esses mesmos estudantes que tiveram aquele aumento de 48% na prática com IA foram colocados numa sala de aula para fazer um exame tradicional com livro fechado e sem acesso à tecnologia, as notas deles despencaram 17% em comparação com os colegas que estudaram do jeito tradicional, sem máquina. Ou seja, enquanto as pontuações na hora do treino iam lá para o teto, a aprendizagem real, aquela que o cérebro guarda de verdade, na verdade caiu. E o que explica essa queda livre nas notas é um conceito crucial chamado preguiça metacognitiva. É um termo forte, mas faz todo sentido. A ilusão de competência acontece porque o trabalho duro, aquele suor mental de pensar, é totalmente terceirizado para a máquina. A pessoa pula etapas vitais, ela deixa de diagnosticar o problema, não tem mais aquela luta intelectual para achar a solução e não avalia criticamente a resposta. A IA simplesmente entrega a solução e o aluno aplica. O cérebro não é estimulado e não cria as conexões neurais que fazem o conhecimento durar. E olha só, a neurociência prova que isso é muito real. Um estudo usando mapeamento cerebral acompanhou estudantes enquanto eles escreviam uma redação. Daqueles que usaram uma IA genérica desde o comecinho, apenas 12% conseguiram se lembrar do que tinham escrito uma hora depois. Um número baixíssimo. Em um contraste absoluto, 89% dos estudantes que escreveram o texto por conta própria lembraram das ideias perfeitamente. Esse descarregamento cognitivo transforma quem estuda em um mero supervisor de conteúdo. É literalmente o cérebro esfriando. Então, como a gente resolve isso? Vamos para a parte 3, IA educacional e tutores socráticos, o pivô para a aprendizagem genuína. A resposta da OCDE para esse paradoxo não é simplesmente proibir a tecnologia. A grande sacada é mudar o tipo de ferramenta que usamos. Precisamos urgentemente sair dessas IAs de uso geral. Pense bem, um chatbot básico foi desenhado para dar a resposta mais rápida possível. Isso é excelente para a produtividade de um escritório, mas é péssimo para um cérebro em desenvolvimento. Por outro lado, uma IA educacional atua como um tutor socrático.
Ela não entrega a resposta de bandeja. Em vez disso, ela devolve o problema com uma pergunta, guia o raciocínio, adapta a linguagem e exige que o esforço venha de quem está aprendendo, não do algoritmo. E quando a tecnologia é desenhada e configurada do jeito certo para a pedagogia, os resultados são absurdamente positivos. Tem um estudo sensacional da Universidade de Harvard, feito em um curso de introdução à física, que comparou métodos. Eles colocaram a aprendizagem ativa presencial contra um tutor de IA altamente calibrado para não dar respostas fáceis. O resultado? A tutoria baseada na IA superou o método presencial em sala de aula. Ela gerou saltos enormes de conhecimento em muito menos tempo e ainda por cima aumentou substancialmente a motivação dos estudantes. Quando a ferramenta é certa, a mágica acontece. Isso vai além do esforço individual. Um IA com propósito educacional pode até mesmo orquestrar dinâmicas de grupo. A gente sabe que trabalhar em equipe raramente flui perfeitamente de forma natural, né? Mas a IA pode assumir papéis bem específicos de apoio. Ela pode servir como um repositório rápido de informações confiáveis, atuar como um facilitador que percebe quem está falando menos para equilibrar a conversa, agir como um parceiro socrático ou até mesmo assumir a postura de um membro artificial do grupo para jogar umas ideias provocativas. Ela garante que todo mundo contribua e que o pensamento crítico da equipe fique afiado. Mas e quem ensina no meio disso tudo? Chegamos à parte 4, autonomia e ampliação docente, a parceria entre professor e IA. É muito importante mudar o foco agora para os educadores. A IA não chegou de jeito nenhum para substituir o elemento humano. Pelo contrário, a gente sabe que uma das maiores dores de quem dá aula é a falta crônica de tempo. Um estudo rigoroso feito na Inglaterra mostrou uma coisa fantástica. Professores que foram treinados para usar IA no planejamento das aulas conseguiram reduzir o tempo gasto nessa tarefa em incríveis 31%. Dá para imaginar poupar noites e fins de semana inteiros de trabalho? É um baita alívio. E o detalhe mais importante, fizeram isso sem deixar a qualidade das aulas cair nem um pouquinho. Porém, a economia de tempo é só o primeiro passo. O relatório apresenta uma espécie de escada de integração em 3 níveis. O primeiro nível é a substituição, que é puramente automatizar uma tarefa chata. O grande aviso aqui é que delegar coisas demais pode acabar atrofiando as habilidades do próprio educador. O segundo nível é a complementaridade, onde a máquina ajuda a amplificar o que já é feito. Mas o prêmio máximo, o verdadeiro padrão ouro que todos buscam, é o terceiro degrau, a ampliação. E essa ampliação ilustra de forma brilhante como deve ser o ensino do futuro. Não é sobre aceitar cegamente a primeira coisa que a tela do computador mostra. É uma verdadeira sinergia, um processo interativo. Funciona mais ou menos assim. O professor sugere uma ideia, a IA propõe um plano de aula, o professor critica essa abordagem porque só ele conhece as peculiaridades emocionais da turma, a IA refaz o projeto e juntos eles chegam a um material espetacular. Um material muito superior ao que qualquer um dos dois criaria sozinho. E a palavra final, a autonomia pedagógica permanece sem sombra de dúvida nas mãos do ser humano. Trazendo tudo isso para o mundo real, o relatório nos mostra casos muito práticos como a plataforma GPT-A. Ela foi desenhada para atuar como uma assistente de ensino incansável. Ela responde aquelas dúvidas chatas de logística no meio da madrugada, corrige redações usando métricas rígidas que o próprio professor definiu, ajuda estudantes a encontrar falhas em códigos de programação sem dar a resposta pronta e ainda gera tópicos de debate super pertinentes com base nas dificuldades daquela semana. Tudo isso, claro, operando sempre sob a estrita supervisão do educador. E o impacto dessa parceria entre quem dá aula e um assistente como esse é de cair o queixo. Usando os feedbacks estruturados pela plataforma e refinados pelo olhar humano, a proporção de estudantes que alcançaram a nota máxima nas redações mais complexas disparou. O número foi de cerca de 64% para impressionantes 95%. Isso é a prova real de que um feedback de alta qualidade, quando é entregue no momento exato, em larga escala, eleva o patamar de excelência de quase toda a turma de uma vez só. E a coisa não para dentro da sala de aula. Vamos para a nossa última sessão, a parte 5, transformação de sistemas educacionais e o impacto institucional. Se a gente afastar um pouco a lente e sair do nível micro, vamos ver que o panorama macro das instituições também está virando de cabeça para baixo. A IA está finalmente quebrando aqueles velhos gargalos burocráticos. A gente já tem modelos que conseguem ler históricos escolares super complexos e mapear o reconhecimento de créditos universitários quase que instantaneamente. O trabalho administrativo pesadíssimo ficou drasticamente mais leve. E vai além. A IA já consegue gerar em massa cenários para testes padronizados e acelerar imensamente o próprio ritmo da pesquisa nas ciências naturais, agilizando tudo desde a criação de hipóteses até a análise brutal de dados. A máquina burocrática e acadêmica está ficando muito, mas muito mais ágil. E assim, nós chegamos ao verdadeiro desafio colocado pela OCDE.
Toda essa análise deixa muito claro que a tecnologia crua, por si só, não é a salvação de nada. O design intencional por trás da ferramenta é o que realmente muda o jogo. Quem cria políticas públicas, quem administra escolas e quem dá aula tem agora uma missão imperativa: moldar ativamente como essas tecnologias entram na academia. É preciso adotar ecossistemas de IA que exijam aquele esforço cognitivo profundo, o suor mental necessário para a gente se desenvolver de verdade. A grande pergunta está posta na mesa. Nós vamos projetar a IA para ser uma verdadeira parceira de aprendizagem ou vamos fechar os olhos e permitir que ela se torne apenas um grande, porém prejudicial, atalho intelectual? É uma reflexão vital, e a resposta que dermos agora é o que vai definir com toda certeza o futuro da educação global.